Meus irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, né, arrumando aqui o nosso estúdiozinho. Então, dando sequência, esse vídeo é de número 115. Eu tapei os ouvidos para não ouvir a avó. E então, enquanto os ouvidos estiverem tapados, vamos continuar aqui os vídeos. No fundo ela tá certa, você entendeu? Mas, não, pelo amor de Deus. Eu posso dizer porque neta, então, sabe o sobrenome que tem, né? Então, a Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita, né? Então, nós vamos dar sequência aqui. Então, olha só para você ver. E fareis dele uma simples máquina organizada sem finalidade. Agora, olha para você ver a sequência. Por exemplo, e fareis dele uma simples máquina organizada sem finalidade nem responsabilidade. Então, ao mesmo tempo, esse ser humano, ele não presta para nada, ele não tem finalidade nenhuma, e ao mesmo tempo, ele não tem responsabilidade nenhuma. Isso são as leis criadas, olha só para você ver, são leis criadas pela sociologia. Não vou dizer sociologia moderna, não. Que de moderno não tem nada nisso aí. Isso aí nasceu com vários ignorantes que estiveram aqui na Terra e dizendo que eram, assim, detentores de sociologia. De forma alguma. Isso não passa-se de primitivismo, de um primarismo, né? São assim, eu vou usar o termo também, são muito arbitrários. Então nós vemos isso muito na sociologia e também na teologia, tanto do passado quanto do presente, passado aqui na Terra mesmo, as irresponsabilidades e as arbitrariedades, né? Porque a pessoa não tem a lavagem cerebral que eles realizam na mente da pessoa é tamanha que, vamos usar esse termo assim, bota a pessoa numa situação onde ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele não tem responsabilidade nenhuma sobre o que ele cometeu. Ora, porque ele vai ser responsabilizado do quê? Por quê? Se não existe reencarnação. Se não existe a pluralidade das existências. Se não existe a comunicabilidade com o mundo espiritual. Ele vai ser, assim, acusado do quê? Réu em qual crime? Não existe réu. Nessa situação não existe réu. Porque como réu, se ele não tem oportunidade de viver passado, e se ele não vai ter oportunidade de viver futuro, e se no presente ali tudo não passa de uma lavagem cerebral realizado pelas doutrinas apoiadas pelas teologias arbitrárias. Quanto erro, quanto engano, quanto equívoco, quantos milênios mantendo a humanidade nessa irresponsabilidade, né? Nessa animalidade,
nessa selvageria? Que leis são essas? Que de certa forma a gente consegue entender, sim, mas ao mesmo tempo a gente não consegue entender como esses seres conseguem ganhar terreno e, enfim, ganhar holofotes. E o pior é que são até condecorados e considerados respeitados, nada contra, mas que responsabilidade tem seres criados nessas teologias? Não tem responsabilidade nenhuma. Você pode matar quem você quiser, você pode roubar, furtar, você pode trair quem você quiser. Você não vai ter outra existência mesmo. Você não vai reencarnar mesmo, porque a reencarnação para eles não existe. Então, olha só para você ver, nem responsabilidade, sem outro freio além da lei civil, porque a lei civil, nós temos que entender que a lei civil, ela existe algumas coisinhas que a gente precisa esclarecer. A lei civil, a lei, entendeu? Civil é de natureza divina. A lei civil é de natureza divina. Nós podemos dizer que a lei civil faz parte dos desígnios de Deus. Porque é preciso a lei, veja bem que eu estou usando esse termo, a lei. Então, porque é preciso a lei civil para poder domar o primitivo, o irresponsável, já que ele não é responsável, já que ele é um primitivo, já que ele é um selvagem, já que ele não respeita. Então, é necessário a lei civil para colocar cada um no seu devido lugar, de acordo com o teu mérito. Agora, nós sabemos que, aí que vem o esclarecimento, nós sabemos que a lei civil é de natureza divina, mas que ao mesmo tempo as leis civil, é criada pelo homem para beneficiar o homem, e pode observar que quase sempre beneficia aqueles que são mais primitivos, aqueles que não são primitivos, quase sempre saem prejudicados. Mas se prejudica aqui no corpo físico, se prejudica no plano espiritual também, porque deixou de andar de acordo com os desígnios das leis divinas. Então você observa a mulher, por exemplo, o quanto que as mulheres são escravizadas. Com todo respeito, existem países, vocês sabem mesmo, vou citar nomes. Existem países mesmos que se as mulheres, elas,
tiram a burca ali, elas são mortas, apedrejadas. Disse burca, não podia nem dizer burca, mas tá bom. E tem países no mundo dizendo são apedrejadas como há 2.000 anos atrás, porque há 2.000 anos atrás eles matavam as mulheres, eu vou usar esse termo, matavam as mulheres a pedradas, as adúlteras. Mas isso, por incrível que pareça, no século XXI, 2023, ainda existe mulheres que são sacrificadas a pedradas. O mais incrível, por leis criadas pelo homem, dando àqueles seres, àquelas nações, o direito de matar a mulher apedrada. Que leis são essas que considera a mulher como o sexo frágil? Pode ter certeza se quem criou essas leis foram primitivos, desumanos, animais, porque eles se esqueceram-se de que um dia eles saíram do útero de uma mulher. Todos têm, ou melhor, todos sofrem essa amnésia, né? Todo mundo esquece de onde ele veio, de onde ele saiu, usando apenas como símbolo, e veio daquilo que ele sempre acreditou como sexo frágil. Nós vemos no mercado mundial mesmo a luta, o sacrifício que a mulher tem que fazer, né, para conquistar os teus direitos. Que conquistar os teus direitos o quê? As mulheres, elas sempre tiveram muito mais direito do que o sexo masculino, em todos os sentidos, porque se o sexo masculino existe, deve-se ao sexo feminino, mas é a lavagem cerebral que leva as pessoas a crer dessa outra forma primitiva. Existe um ditado que diz assim, mais ou menos assim, atrás de um grande homem, olha que primitivismo isso, mas muitos ainda aceitam esse termo. Por exemplo, assim, fulano, você só chegou onde você chegou porque atrás de você sempre existiu uma grande mulher. Verdade, só cheguei onde me encontro, aliás, se cheguei onde me encontro, porque sempre existiu atrás de mim uma grande mulher. Primitivos duas vezes. Porque na verdade não é assim. Lado a lado há um grande homem, uma grande mulher. E olha lá, se a miopia dele não falhou, porque pode ser que ela, às vezes, quilômetros e quilômetros à sua frente se encontrava, mas devido à sua miopia, que é a ignorância e o selvagerismo, não permitiu que ele reconhecesse esse fato. A mulher sempre esteve, não só lado a lado, mas quilômetros e quilômetros de distância à frente do homem em todos os sentidos. Porque foi Deus confiou a ela
aqui no mundo de provas e expiações, a carregar no teu corpo físico aquilo que Ele, Deus, considera na tua criação a maior perfeição, que é o ser humano independente. Por isso que eu costumo dizer, muitas pessoas, por selvagerismo, usam esses termos. É porque fulana é mãe solteira, cicrana é mãe solteira. Ó, tá vendo aquela lá? Mãe solteira. Isso é ignorância, gente. Isso aí são as leis arbitrárias aqui da Terra, que sempre manteve essas pessoas com o cabresto na cara, não permitindo que as pessoas pudessem raciocinar, porque não existe mãe solteira. Existe mãe e pronto. Existe mãe e pronto. Mãe é mãe. Nada de ficar menosprezando, diminuindo-a, né? Mãe é mãe, não importa. O importante é a pessoa na Terra, através da reencarnação, aqui se encontrar. E se aquele se encontra, ele veio de onde? De onde que ele veio? Ele teve que passar por qual ponte? A mulher é a única ponte intermediária que interliga a erraticidade ao plano físico. É a única ponte que existe. Porque se não fosse essa ponte, como eu, principalmente, ia me encontrar aqui no corpo físico hoje se não fosse minha mãe? Então é preciso um pouquinho raciocinar, sabe? E analisar. Então olha só para você ver, sem outro freio, além da lei civil e própria, a ser explorada como um animal inteligente. Olha só para você ver. Kardec é terrível. Às vezes a pessoa pode pensar, mas você está falando coisas aí inapropriadas. Mas está vendo só que Kardec está falando aqui? E própria a ser explorada como um animal inteligente. Eu acho que já resumi um pouquinho antes, né? Nada esperando depois da morte. Ora, nada esperando depois da morte. É assim que eles ensinam. Por isso que as leis, vou usar novamente o termo, por isso que as leis são arbitrárias. Por isso que eles pregam essa lei, as leis arbitrárias. Por isso, as lavagens cerebrais. E as lavagens cerebrais são tão grandes, porque a lavagem cerebral ela não ocorre só entre as ciências, não. Entre também as filosofias. As filosofias também, porque existiam muitos, os pais, né? Como se dizem, os pais da filosofia, porque tem muitos pais da filosofia que, olha, se me derem de graça, eu jogo no lixo. Não vou dizer o nome deles, não. Sei o nome de todos, mas eu vou ficar calado. E também se responsabiliza também muitas religiões seculares, né? Religiões faraônicas, que encontram-se assim na liderança séculos e mais séculos e mais séculos,
realizando lavagem na massa encefálica do ser racional, mas que age na irracionalidade, se comporta, vive como se fosse um irracional, porque não pensa, porque não raciocina. É aquilo que nós costumamos, de vez em quando, nós usamos esses termos. Tem pessoas que se contentam com a baia, um fardinho de feno, um coxinho assim com a aguinha limpa, um outro coxinho assim com a raçãozinha fresquinha, e pronto. Aquela servidão, ó o termo, hein? Servidão. Você sabe o que significa isso, né? Você sabe o que significa isso, né? A servidão. Porque sempre foram escravos na servidão. Então, cabresto na cara, porque não é rosto. Porque esses, na condição de irracional, eles ainda têm cara. Eles têm cara não. Eles têm focinho. Focinho. Né? Porque eles não têm cara ainda. Ah, tem, mas tem uns que têm cara de cavalo. Não, mas aí é uma forma de considerar. Porque tem outros que têm cara de boi, tem cara de vaca, cara de porco. Então é a pessoa que idealiza. É a forma à sua frente que leva você a dar nome ao indivíduo. É a psicologia. Então, não foram, e não é só as ciências que realizam essa lavagem cerebral. A filosofia também, né, os filósofos, eles realizaram muita lavagem cerebral e ainda realizam muita lavagem cerebral. Né? Nós podemos, porque encontram-se todos no mesmo ramo, a psicologia. Tem psicologia, tem ramos na psicologia que elevam o indivíduo, tem ramos na psicologia que afundam o indivíduo cada vez mais no pântano da ignorância. Se você chega ali latindo, você sai dali mugindo. Você chega, pelo amor de Deus, né? Você chega na qualidade de uma espécie, sai na qualidade de outra espécie, mas tudo dentro do mesmo reino animal. E as religiões também. Porque as religiões estão amparadas por essa ciência também, que é a teologia, que também é uma arbitrária. As religiões estão amparadas pela teologia, e a teologia é amparada também, é vice-versa. Então, as pessoas se sujeitam àquilo que eles dizem. Se sujeitam porque são reféns deles, são escravos deles, têm medo deles, temem a fúria de Deus. Se você não deposita no fim do mês o dízimo, excomungado. Se você não participa das oferendas, das ofertas, você é excomungado. Não anda de acordo com as leis de Deus, se você vê não. Agora, sabe quando é que você anda de acordo com as leis de Deus? Quando você satisfaz o Deus deles. Quando você busca o confessionário. Você buscou o confessionário. Ali à frente do representante do Deus macabro. Do Deus demônio. Do Deus diabo. Porque esse é um Deus demônio, um Deus diabo. Porque nós podemos usar esses termos, porque isso é tudo mitologia. Porque não existe esse Deus morfológico. Não existe.
Isso aí é tudo mitologia para manter as pessoas no cabresto da ignorância. É isso, você não pode questionar Deus. É lógico que eu tenho o direito de questionar Deus. Ele é meu pai. Eu não vou questionar a respeito de sua magnanimidade. Eu não vou questionar Deus a respeito da inteligência suprema, da causa primeira de todas as coisas. Eu não vou buscar conhecê-lo através de todos esses fatores, porque esses são fatos. Ele, na verdade, como meu pai, ele vai permitir que eu estude, né? Na verdade, ele vai me permitir que eu estude, que eu compreenderei tudo. Vai depender de mim, sabendo eu, com bom senso, que nunca o compreenderei. Porque Deus, por toda a eternidade, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, por toda a eternidade, por mais que o estudemos, nós nunca iremos compreendê-lo. Nunca iremos compreendê-lo, porque ele está além da nossa compreensão, da nossa imaginação, da nossa evolução. Ele é o Supremo. Vamos para o próximo vídeo.